Meu chefe e sua esposa sempre falavam mal de mim em italiano, mas eles não sabiam que eu falava 4 idiomas. Um dia escutei a minha patroa planejando algo contra o próprio marido e corri para avisá-lo. Olha para ela, amor. Olha como ela anda curvada. Parece uma ratinha assustada procurando queijo. É uma coitada. Nunca vai ser nada além disso. Essas foram as palavras exatas que entraram pelos meus ouvidos assim que pisei no escritório luxuoso daquela mansão. A frase, dita em um italiano fluente e cheio de deboche, veio acompanhada de risadas baixas e o tilintar de taças de cristal. Eu segurei a bandeja de prata com mais força, sentindo meus dedos ficarem brancos de tanta tensão. Meu coração disparou, batendo forte contra o peito, mas meu rosto permaneceu imóvel, como uma máscara de porcelana. Eu não podia demonstrar. Não naquele momento. Respirei fundo, forcei um sorriso educado e caminhei até a mesa de centro onde meus patrões estavam sentados. O café do senhor e o chá da senhora, eu disse com a voz mais calma e doce que consegui encontrar dentro de mim. O meu patrão, um homem elegante que aparentava ter muita classe, e nem sequer olhou nos meus olhos. Ele apenas estendeu a mão para pegar a xícara, enquanto continuava a conversa com a esposa, voltando a falar em italiano, crente de que eu era apenas uma parede branca na sala. Ela nem imagina que estamos rindo dela, comentou a esposa, ajeitando o cabelo impecável. É tão sem graça. Uma empregadinha sem ambição nenhuma. Sorte dela que a gente paga bem, porque com essa cara de sonsa não conseguiria nada melhor. Deixa a garota, querida, respondeu ele rindo. Pelo menos o café é bom. Mão de obra barata e serviente é difícil de achar hoje. Eu servi as bebidas, dei as costas e caminhei em direção à porta. Cada passo parecia pesar uma tonelada. A vontade que eu tinha era de virar para trás e responder em um italiano tão perfeito quanto o deles. Eu entendo cada palavra e tenho mais educação do que vocês dois juntos. Mas eu não fiz isso. Eu precisava daquele emprego. Meu nome é Fernanda. O que eles não sabiam e o que não estava no meu currículo básico que entreguei para a vaga de assistente pessoal é que eu sempre fui apaixonada por idiomas. Desde pequena, eu devorava livros e filmes. Aprendi inglês sozinha, estudei espanhol com uma vizinha e, o meu maior orgulho, aprendi italiano morando um tempo fora, com muito sacrifício e bolsas de estudo. Eu falava 4 idiomas fluentemente, mas, quando a vida apertou e as contas chegaram, precisei aceitar um trabalho que, teoricamente, exigia pouco de mim intelectualmente. Consegui esse emprego há algumas semanas. O salário era ótimo, muito acima da média, e eu pensei que seria a solução para os meus problemas financeiros. Meu patrão era um empresário italiano que vivia no Brasil há 20 anos. A esposa dele, uma brasileira que se achava europeia, comandava a casa e a minha rotina. No começo pensei em contar. Pensei em dizer, senhor, eu falo italiano também, e posso ajudar com traduções ou ligações internacionais. Mas algo me segurou. Talvez fosse intuição, ou talvez fosse o jeito arrogante como eles me olharam na entrevista. Decidi ficar calada. E foi a melhor decisão, ou talvez a mais dolorosa que tomei. Os dias foram passando e a rotina se tornou um teste de resistência emocional. Eu chegava cedo, organizava a agenda do patrão, cuidava das correspondências da casa, supervisionava a limpeza e garantia que tudo estivesse perfeito. Eu me dedicava com excelência. Não deixava passar um detalhe. Se ele precisava de um documento, já estava na mesa. Se ela queria uma reserva no restaurante, já estava feita. E qual era a minha recompensa? Humilhação gratuita na minha língua favorita. Certa manhã, enquanto eu arrumava os papéis na mesa do escritório dele, a esposa entrou. Ela usava um vestido que custava mais do que o meu salário de um ano inteiro. Ela sorriu para mim, aquele sorriso falso que não chega aos olhos, e disse: Fernanda, querida, você pode limpar essa estante? Está com um pouco de pó. Claro, senhora. Respondi prontamente. Assim que virei para pegar o piano, ela pegou o celular e mandou um áudio para o marido, falando em italiano, bem alto, para que eu ouvisse o som da voz dela, mas não o conteúdo. Estou aqui vendo a invisível limpar. É impressionante como ela se contenta com pouco. Nasceu para servir, coitada. Alguém que nunca vai crescer na vida. Dá até pena de ver tão limitada. Engoli o choro.
A palavra invisível doe mais do que qualquer outra. Eles não me viam como um ser humano com sonhos, história e sentimentos. Para eles, eu era uma ferramenta, um robô que servia café e limpava a bagunça. Eu voltava para casa todos os dias com o peito apertado. Minha mãe, que mora comigo, percebia minha tristeza, mas eu não tinha coragem de contar o que ouvia. Como eu explicaria que estava sendo insultada em outra língua e não fazia nada? Mas eu tinha juntar dinheiro, pagar minhas dívidas e sair dali de cabeça erguida. Porém, com o passar das semanas, algo além dos insultos começou a chamar a minha atenção. Como eu ficava muito tempo quieta, circulando pela casa como um fantasma, comecei a perceber coisas que ninguém mais via. A esposa do patrão, aquela que me chamava de sem graça, tinha um comportamento estranho. Ela era nervosa, inquieta. O telefone dela tocava em horas estranhas, e ela sempre corria para atender longe do marido. Uma tarde, eu estava organizando o closet, que ficava próximo ao quarto do casal. A porta estava entreaberta. O patrão tinha saído para uma reunião importante. A esposa estava no quarto, andando de um lado para o outro. Fernanda! Ela gritou, testando se eu estava por perto. Eu fiquei em silêncio absoluto, segurando a respiração dentro do closet. Queria terminar meu serviço rápido, mas o tom de voz dela me fez paralisar. Ela discou um número no celular. Quando começaram a falar, ela mudou para o italiano, mas não era o tom de deboche que usava comigo. Era um tom urgente, urrado e carinhoso. Posso falar muito agora, disse ela ao telefone. O velho saiu. Sim, ele continua o mesmo idiota de sempre. Não desconfia de nada. Meus ouvidos se aguçaram. O velho. Era como ela se referia ao marido, o homem que lhe dava tudo. Todas as joias, as viagens e a vida de rainha que ela levava. Calma, amor mio, continuou ela. Falta pouco. Vê. Você sabe que eu preciso de tempo para organizar as coisas. Não é simples mexer nas contas sem ele perceber. Senti um frio na espinha. Ali, no meio das camisas de seda e dos ternos caros, percebi que a situação era muito mais grave do que simples fofocas ou insultos sobre a minha roupa simples. Via algo podre acontecendo naquela casa. Eu continuei imóvel. Ela riu ao telefone. Uma risada diferente, cheia de malícia. Aquela assistente dele é uma tonta. Não percebe nada. Entra e sai daqui e não vê um palmo diante do nariz. É o disfarce perfeito. Enquanto ele pensa que manda no mundo, eu estou construindo o nosso futuro. Ela desligou. Ouvi seus passos saindo do quarto. Soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. Meu coração estava acelerado, mas agora não era por humilhação. Era por medo. E, ao mesmo tempo, por uma súbita clareza. Eles achavam que eu era invisível, muda e ignorante. Mas eu era a única pessoa naquela casa que realmente sabia o que estava acontecendo. Naquele dia, saí do trabalho com a cabeça fervilhando. As ofensas sobre ser limitada e sem futuro ainda ecoavam, mas agora elas se misturavam com o segredo que eu acabara de descobrir. A mulher que me humilhava estava traindo o marido, não só emocionalmente, mas parecia estar planejando algo financeiro também. Eu tinha uma escolha a fazer. Podia continuar sendo a empregadinha sem ambição que eles achavam que eu era, ou podia usar o que sabia, mas eu precisava de mais informações. Precisava ter certeza. Naquela noite, olhe, olhei para o teto do meu quarto e pensei, vocês podem falar mal de mim o quanto quiserem, mas a invisível está vendo tudo. Depois daquele dia no closet, minha postura mudou. Por fora, eu continuava sendo a mesma Fernanda, a assistente quieta, eficiente e, segundo eles, sem graça. Mas por dentro, meus sentidos estavam em alerta máximo. Eu não era mais apenas uma funcionária C, cumprindo tabela. Eu tinha me tornado uma observadora silenciosa em um jogo perigoso. A rotina na casa continuou, e com ela, as humilhações em o patrão, sempre estressado com os negócios, descontava sua frustração em comentários ácidos sobre minha lentidão mental ou minha falta de classe, sempre na língua que ele achava que eu desconhecia. Mas agora, aquelas palavras, as doíam menos. Eu sabia que ele era o alvo, e não eu. Havia uma ironia triste naquilo tudo. O homem que se achava o mais esperto da sala estava sendo enganado debaixo do próprio nariz. Comecei a prestar atenção nos detalhes. A esposa dele,
que antes passava os dias reclamando do tédio ou criticando meu trabalho, agora vivia em um estado de euforia contida. Ela saía de casa se todas as tardes. Dizia que ia ao clube, ao dermatologista ou fazer compras, mas voltava horas depois sem sacolas e com o cabelo intacto, sem sinal de qualquer exercício físico. E o mais revelador, ela voltava sorrindo. Um sorriso de canto de boca, misterioso, de quem guarda um segredo delicioso. Certa tarde, o patrão viajou para uma reunião de negócios em outro estado. Acaso. Ela ficou em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelos passos apressados da patroa no andar de cima. Eu estava no térreo, organizando a correspondência no escritório dele, quando o telefone fixo tocou. Ela atendeu na extensão do quarto. Como o sistema da casa era antigo, a luzinha no aparelho da mesa do escritório acendeu, indicando que a linha estava ocupada. Eu sabia que não devia, mas a curiosidade foi mais forte. Não levantei o fone para escutar. Isso faria barulho e denunciaria minha presença. Apenas continuei ali, imóvel, fingindo arrumar os papéis, caso ela descesse. Mas ela não desceu. Em vez disso, a voz dela ecoou pelo corredor. Ela estava falando alto, andando pela casa, e desceu as escadas sem perceber que eu estava na sala ao lado, com a porta entreaberta. Ela falava em italiano, é claro. O tom de voz era apaixonado, ansioso. Finalmente, meu amor, ele foi viajar, disse ela rindo. Tenho a casa toda para mim. Ou melhor, para resolver nossos assuntos. Meu coração disparou. Eu me encostei na parede, longe do campo de visão dela, e agucei os ouvidos. Não se preocupe com o banco, continuou, e lá, agora com um tom mais sério e profissional, mas ainda falando com o tal amante, já está tudo encaminhado. O gerente novo é um idiota, não fez muitas perguntas. O que eu ouvi a seguir fez meu sangue gelar. As transferências estão programadas para sexta-feira. Vou limpar as 2 contas principais. Todo o dinheiro líquido vai para aquela conta que abrimos no exterior, que, quando ele tentar acessar o saldo na segunda-feira, vai encontrar 0. Absolutamente nada. Eu levei a mão à boca para abafar um suspiro de choque. Ela não estava apenas traindo o marido com outro homem. Ela estava planejando deixá-lo na miséria. O plano era frio, calculado e cruel. E a assinatura? A voz do homem do outro lado da linha parecia perguntar algo, pois ela respondeu imediatamente. Isso foi a parte mais fácil. Treinei durante meses. Já falsifiquei a assinatura dele nos documentos de autorização de transferência e na venda daquele imóvel comercial. Ele nem sabe que o prédio foi vendido. Acha que ainda está alugado. Eu não conseguia acreditar. Vender um imóvel sem o dono saber? Falsificar assinaturas? Aquilo era crime. Crime GR. Ave. Ela riu novamente, uma risada que me deu náuseas. Ele vai perder tudo, meu bem. E nem vai entender o que aconteceu. Vai achar que foi algum golpe bancário. Vai processar o banco. Mas até descobrirem a verdade, nós já estaremos longe, vivendo a vida que merecemos. Aquele velho arrogante vai ficar sozinho, pobre e humilhado. Ela desligou o telefone e suspirou, parecendo aliviada. Ouvi seus passos de salto alto batendo no piso de mármore enquanto ela se dirigia à cozinha para pegar água. Eu permaneci paralisada no escritório, tremendo. Aquilo era grande demais. Eu era apenas uma assistente pessoal. Eu estava ali para pagar minhas contas, não para me envolver em um esquema de fraude milionária. Se eu falasse alguma coisa, quem garantiria que acreditariam em mim? Ela certamente negaria. E ele? O homem que me chamava de invisível e ria da minha roupa simples, ele acreditaria na empregadinha? Naquele dia, fui para casa com um peso enorme nas costas. Não consegui dormir. A imagem do meu patrão vinha à minha mente. Sim, ele era um homem difícil. Era arrogante, soberbo e muitas vezes cruel comigo. Ele e a esposa ria de mim como se eu fosse um animal de circo. Uma parte de mim, aquela parte ferida e humilhada, pensou: deixe acontecer. Ele merece. É o karma. Ele plantou arrogância e vai colher traição. Seria a justiça perfeita. Eu poderia apenas assistir de camarote, sair do emprego antes que a bomba estourasse e seguir minha vida. Deixar que eles se destruíssem. Afinal, por que eu salva? E o homem que me desprezava? Mas então, lembrei das palavras da minha mãe, que sempre me ensinou sobre integridade. Fernanda, o que os outros fazem diz respeito ao caráter deles. O que você faz diz respeito ao seu. Permitir que um crime acontecesse, sabendo de tudo, faria de mim uma cúmplice moral. Eu não estaria apenas me vingando dele.
Eu estaria sujando a minha consciência. Roubo e fraude não são justificáveis, não importa o quão desagradável seja a vítima. No dia seguinte, o patrão voltou de viagem mais cedo. Ele entrou no escritório bufando, jogou a maleta no sofá e gritou: "Fernanda, cadê o meu café? Você é surda ou só incompetente mesmo?" Ele falou em português, mas logo resmungou algo em italiano para si mesmo. "Inútil. Tenho que fazer tudo sozinho." Eu trouxe o café. Minhas mãos tremiam levemente ao colocar a xícara na mesa. Ele nem agradeceu. Olhou para o computador, franziu a testa e continuou trabalhando. Olhei para ele. Vi um homem cansado, cercado de luxo, mas cercado de mentiras. Ele não fazia ideia de que a mulher que dormia ao seu lado estava prestes a puxar o tapete debaixo dos seus pés e levá-lo à ruína total. Ele achava que tinha o controle de tudo, mas não tinha controle de nada. A esposa entrou na sala minutos depois, sorridente, beijou o rosto dele e disse: "Oi, querido. Como foi a viagem?" "Estou indo ao salão, volto para o jantar." Eles trocaram algumas palavras em italiano. Ela disse que o amava. Ele resmungou algo carinhoso de volta. Quando ela saiu, ele voltou a me ignorar. Eu estava parada na porta, segurando a bandeja vazia. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Era agora ou nunca. Se eu não falasse, em poucos dias ele estaria falido. Se eu falasse, eu me exporia completamente. Teria que revelar que entendi cada insulto, cada deboche, cada palavra maldosa dita nos últimos meses. Respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e tomei minha decisão. A dignidade não tem preço. E a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser dita. Soltei a bandeja sobre uma mesa lateral, com um barulho metálico que fez o patrão levantar a cabeça, assustado. "O que é isso? Ficou louca?" Ele perguntou irritado. Eu dei um passo à frente. Ergui a cabeça e o encarei nos olhos, sem medo pela primeira vez. "Precisamos conversar, senhor. Agora." Ele me olhou com desprezo, prestes a me expulsar da sala. Mas algo na minha expressão, talvez a seriedade, talvez a firmeza, o fez parar. O dilema tinha acabado. A guerra ia começar. O escritório ficou em um silêncio sepulcral. O barulho da bandeja batendo na mesa ainda parecia ecoar nas paredes. O meu patrão me olhava com uma mistura de irritação e incredulidade. Ele estava acostumado a me ver de cabeça baixa, aceitando tudo sem questionar. Ver-me ali, de pé, encarando-o, era algo que ele não conseguia processar. "Você perdeu o juízo?" ele perguntou, levantando-se da cadeira de couro, o rosto ficando vermelho de raiva. "Quem você pensa que é para exigir conversar comigo agora? Saia daqui antes que eu te demita por justa causa." Ele apontou para a porta, com aquele gesto desdenhoso que ele usava sempre que queria que a criadagem desaparecesse. Eu não me movi, respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões e me dar a coragem que eu guardei por meses. Olhei bem no fundo dos olhos dele, e pela primeira vez desde que entrei naquela casa, deixei minha verdadeira "Signore, non c'è bisogno di gridare. Dobbiamo parlare di sua moglie e dei soldi che lei sta rubando. Senhor, não há necessidade de gritar. Precisamos falar sobre sua esposa e o dinheiro que ela está roubando." A frase saiu em um italiano perfeito, com a pronúncia polida e clara, exatamente como eu havia estudado anos para aperfeiçoar. O efeito foi imediato e devastador. O patrão travou. O braço que apontava para a porta caiu lentamente ao lado do corpo. A boca dele se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Ele piscou várias vezes, como se o cérebro dele estivesse tentando traduzir o que acabou de ouvir, mas recusando-se a acreditar que veio de mim. O que você disse?" Ele gaguejou, agora em português, completamente desarmado. "Oh." Dei mais um passo à frente. "Eu disse que o senhor precisa me escutar." E disse em italiano, o idioma que o senhor e sua esposa usaram durante meses para me chamar de invisível, burra, sem ambição e ratinha assustada. Minha voz era calma, mas carregada de uma firmeza que fez ele recuar e sentar novamente na cadeira, atordoado. "Eu falo 4 idiomas, senhor." Entendi cada insulto, cada risada, cada vez que vocês zombaram da minha roupa ou da minha condição social. Eu ouvi tudo. O rosto dele perdeu a cor. A arrogância desapareceu, substituída por uma vergonha profunda e palpável. Ele passou a mão pelo rosto, evitando meu olhar.
percebendo a crueldade que tinha cometido contra alguém que estava ali, o tempo todo compreendendo. Mas não estou aqui para falar sobre a minha dor ou sobre a falta de educação de vocês, continuei, sem dar tempo para ele se recompor. Estou aqui porque minha integridade é maior do que o ressentimento que sinto. Ele finalmente levantou os olhos, agora cheios de medo. O que você sabe? Ele perguntou num sussurro rouco. Sua esposa tem um amante. Respondi bem em italiano, e ela não está apenas traindo o senhor emocionalmente. Ela está planejando fugir. Ele balançou a cabeça tentando negar. Isso é mentira. Ela me ama, Ela falsificou sua assinatura, senhor. Cortei, implacável. Ela vendeu o imóvel comercial do centro. O senhor acha que ele ainda está alugado, mas não está. E ela programou transferências para Sext. A feira. Ela vai limpar as contas conjuntas e enviar tudo para um banco no exterior, numa conta que o senhor não tem acesso. O patrão parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele girou a cadeira rapidamente para o computador. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia digitar a senha do banco. Impossível. O imóvel. Ele murmurava. Eu fiquei parada, observando. Vi quando ele acessou o sistema de documentos digitais. Vi os olhos dele se arregalarem ao encontrar a notificação de venda, datada de semanas atrás, com uma assinatura digital que parecia idêntica à dele. Maledizione! Maldição! Ele gritou socando a mesa. Em seguida, ele entrou no portal do banco. Lá estavam elas. As transferências agendadas. Milhões. O saldo ficaria zerado. Ele encostou as costas na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Pude ouvir o som abafado de um solo. Aquele homem poderoso, que se achava intocável, estava desmoronando na frente da empregadinha. Ele tinha sido traído pela mulher que ostentava como um troféu e salvo pela mulher que tratava como lixo. O silêncio durou alguns minutos. Eu senti uma pontada de pena, mas mantive minha postura. Ele se virou para mim. Os olhos estavam vermelhos e marejados. Fernanda... Ele disse meu nome pela primeira vez com respeito, sem o tom de ordem. Eu não sei o que dizer. Você sabia de tudo isso. E mesmo depois de tudo o que eu disse, de como eu te tratei, você me avisou? Minha mãe me ensinou que o caráter é o que fazemos quando ninguém está olhando? Ou quando temos todos os motivos para não fazer nada? Respondi. Eu não poderia ser cúmplice de um crime. O senhor pode ter sido um patrão terrível, mas não merece ser roubado dessa forma. Ele abaixou a cabeça, humilhado pela minha honestidade. Você tem razão. Eu fui um tolo. Um arrogante mas não havia tempo para lamentações. A esposa dele voltaria do salão em algumas horas. O senhor precisa agir rápido, alertei. Se ela desconfiar que o senhor sabe, ela pode tentar acelerar as transferências ou fugir antes da hora. Ele assentiu, limpando as lágrimas e recuperando um pouco da postura de empresário. A tristeza deu lugar a uma fúria fria. Ela não vai levar um centavo, disse ele com a voz firme. Ele pegou o telefone e ligou para o gerente do banco, dessa vez usando seu código de segurança máximo. Ordenou o bloqueio imediato de todas as contas e cancelamento das transferências agendadas. Em seguida, ligou para o advogado pessoal. Quero uma auditoria agora. E quero que você prepare os papéis do divórcio por litígio, baseados em fraude e estelionato. Tenho uma testemunha. Enquanto ele falava, ao telefone, organizando a defesa do seu patrimônio, ele me olhava de tempos em que não era mais o olhar de quem via um móvel na sala. Era um olhar de gratidão e, acima de tudo, de um profundo arrependimento. Quando ele desligou, o ambiente estava carregado de tensão, mas de um tipo diferente. A armadilha estava armada. Agora, só precisávamos esperar ela chegar. Fernanda, ele disse, levantando-se e vindo até a frente da mesa. Eu sei que desculpas não apagam o que eu e ela dissemos, mas eu quero que você saiba que você salvou minha vida hoje. Não só meu dinheiro, mas minha dignidade. Eu fiz o que era certo. Respondi, simples. Quando ela chegar, ele começou, os olhos estreitando. Eu quero que você esteja aqui. Quero que ela veja que o plano dela falhou por causa da pessoa que ela mais desprezava. Eu hesitei. Não queria fazer parte do drama, mas entendi que minha presença era a prova viva da derrota deles. Ou melhor, da derrota dela e da redenção dele. Eu estarei aqui, senhor. Ouvimos o barulho do portão eletrônico se abrindo. O carro dela tinha chegado. O patrão ajeitou o terno, sentou-se novamente, sua poltrona imponente, e fez um sinal para que eu ficasse ao lado dele, de pé,
como sua mão direita, e não mais como sua serva. A porta da frente se abriu. Ouvimos o som dos saltos dela estalando no piso, seguidos daquela voz cantada e falsa. Amore, cheguei! Fiz o cabelo, você vai adorar! Ela subia as escadas, alheia ao fato de que sua vida de mentiras tinha acabado de colir com um muro de concreto construído pela verdade. O patrão olhou para mim e sussurrou: prepare-se, o show vai começar. A porta do escritório se abriu com um estrondo suave. A patroa entrou desfilando, jogando os cabelos recém-escovados para trás, com um sorriso largo que iluminava o rosto maquiado. Ela trazia consigo o perfume caro que sempre infestava a casa, um cheiro demais que tentava mascarar a podridão de suas atitudes. Oi, querido, disse ela, indo em direção ao marido para dar um beijo. Nem acredita no trânsito que peguei. Ela parou no meio do caminho quando percebeu o clima pesado na sala. O sorriso vacilou. O marido não se levantou para recebê-la. Ele permaneceu sentado, rígido como uma estátua de gelo, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. E ao lado dele, eu estava de pé, não com a cabeça baixa e os ombros curvados como de costume, mas ereta, olhando diretamente para ela. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz subindo uma oitava, denunciando o nervosismo. Por que essa cara? E por que ela está parada aí te olhando desse jeito? Fernanda, vá buscar uma água para mim. Estou com sede. Ela tentou dar uma ordem, como sempre fazia, para restabelecer a hierarquia que ela achava que existia. O patrão bateu a mão na mesa, um som seco que a fez pular. A Fernanda não vai buscar nada, disse ele com a voz grave e controlada. E você não vai beber água nesta casa nunca mais. A esposa soltou uma risada nervosa, olhando de um para o outro. Que brincadeira é essa, você? Está me assustando. Brincadeira? Ele repetiu, levantando-se devagar. Brincadeira foi o que você fez comigo nos últimos meses. Ou devo dizer, o crime que você cometeu. O rosto dela ficou pálido, mas ela tentou manter a pose. Do que você está falando? Você está louco. Deve estar estressado com o trabalho. Smettila de mentire. Pare de mentir. Ele gritou em italiano. E perdendo a calma por eu sei de tudo. O amante. A falsificação da minha assinatura. A venda do imóvel. E as transferências que você programou para sexta-feira. Ela recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. Os olhos dela correram pela sala, buscando uma saída, buscando uma desculpa. Quem te disse essas bobagens? Ela sibilou. E então seus olhos pousaram em mim com ódio puro. Foi ela? Foi essa empregadinha invejosa? Você vai acreditar nela? Ela não entende nada. É uma pobre coitada que deve estar inventando histórias para ganhar Foi a minha deixa. Eu dei um passo à frente, com calma, e disse: Signora, la sua conversazione al telefono ieri era molto chiara. Lei ha detto al suo amante che suo marito è un vecchio idiota e que lo avrebbe lasciato senza nulla. Senhora, sua conversa ao telefone ontem foi muito clara. A senhora disse ao seu amante que seu marido é um velho idiota e que o deixaria sem nada. A boca dela se abriu num ó perfeito de choque. O sangue drenou completamente de seu rosto. Ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de me transformar em um monstro na frente de dor. Ela, você fala... Ela gaguejou. Italiano, inglês, espanhol e português. Completei. Eu entendi cada palavra. Cada vez que a senhora me chamou de invisível. Cada vez que riu da minha roupa. E, principalmente, entendi quando a senhora detalhou seu plano de roubo. Ela tentou argumentar. Tentou se aproximar do marido, chorando lágrimas instantâneas de crocodilo. Amor, por favor, é um mal-entendido. Eu estava confusa, ele me manipulou, mas o patrão já estava com o celular na mão. Não perca seu tempo. As contas estão bloqueadas. As transferências foram canceladas. O advogado já está com os papéis do divórcio por fraude. Você sai desta casa hoje e sai apenas com a roupa do corpo. O celular dela tocou. Era uma mensagem. Ela olhou para a tela e o desespero tomou conta de seus olhos. Provavelmente o amante, percebendo que o dinheiro não viria, ou que o plano tinha vazado, já estava cortando laços. Homens que se envolvem com mulheres por dinheiro não costumam ficar quando a fonte seca. Ela olhou para o marido e depois para mim. O ódio no olhar dela era palpável, mas era um ódio impotente. Ela tinha perdido. Vocês se merecem. Ela cuspiu as palavras pegando a bolsa.
Você, um velho chato. E ela, uma traidora dissimulada. Eu fui leal a quem me pagava. Respondi friamente. A senhora foi leal apenas à sua ganância. Ela saiu batendo a porta, humilhada e derrotada. Não havia mais glamour, nem risadas de deboche. Apenas o som oco de uma vida vazia desmoronando. Quando ficamos sozinhos, novamente, o silêncio que se instalou era diferente. Era um silêncio de alívio, mas também de tristeza. O patrão sentou-se pesadamente, parecendo exausto. Obrigado, Fernanda, disse ele, sem me olhar. Não sei como te recompensar. Eu fui um monstro com você. Eu e ela. E mesmo assim, o senhor não precisa me recompensar, interrompi suavemente. O senhor só precisava abrir os olhos. Ele levantou a cabeça e me olhou com uma esperança tímida. Eu quero consertar as coisas. Vou te promover. Quero que você seja minha gerente administrativa. Vou dobrar seu salário. Você será respeitada aqui, eu prometo. Ninguém nunca mais vai falar mal de você. Eu sorri. Um sorriso triste, mas decidido. Eu já tinha tomado minha decisão na noite anterior. Dinheiro é importante, sim, mas a paz de espírito vale muito mais. Ficar ali seria um lembrete constante de tudo o que sofri. Eu veria a sombra daquelas humilhações em cada canto da casa. Eu agradeço a oferta, senhor. De verdade, fico feliz que o senhor tenha recuperado seu patrimônio e espero que encontre alguém que o valorize de verdade. Mas eu não posso aceitar. Ele franziu a testa, surpreso. Por que não? É o dobro do salário. Porque eu já consegui outro emprego. Menti. Eu tinha algumas entrevistas agendadas, mas a certeza que eu tinha era que não podia ficar ali. Um lugar onde eu poderei ser eu mesma desde o primeiro dia, onde não serei a invisível. Tirei o meu crachá de acesso do bolso e coloquei sobre a mesa, ao lado da xícara de café que servi mais cedo. Minha dignidade não está à venda, senhor. Eu ajudei porque era o certo a fazer, não para ganhar uma promoção. Espero que o senhor aprenda a tratar as pessoas melhor daqui para frente. Não porque elas podem ser úteis um dia, mas porque elas são seres humanos. Dei as costas e caminhei em direção à porta. Fernanda, espere! Ele chamou. Avó, desembargada. Parei, mas não virei. Boa fortuna, signore. Boa sorte, senhor, disse eu. E saí. Caminhei pelo jardim da mansão pela última vez. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. Senti uma leveza indescritível nos ombros. Eu estava desempregada novamente, é verdade. Não sabia exatamente como pagaria as contas do próximo mês, mas eu estava saindo de cabe. Erguida. A esposa teve o destino que plantou. A solidão e a pobreza. O patrão ficou com sua fortuna, mas teria que conviver com a culpa e o peso de saber que desprezou a única pessoa que foi verdadeiramente honesta com ele. Quanto a mim, bom, eu descobri que sou muito mais forte do que imaginava, e que minha voz, em qualquer idioma, tem poder. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, peguei meu celular e vi um e-mail de uma daquelas vagas que eu achava impossíveis. Era uma multinacional. Eles precisavam de alguém fluente em 4 idiomas. Sorri para mim mesma. A vida dá voltas. E a minha estava apenas começando a subir.